Hoje a gente montou uma mesa redonda onde a gente vai é, falar sobre a influência do intestino na nossa saúde, mas principalmente abordando a parte multidisciplinar. Por que que isso é importante? Para a gente entender como que cada profissional da nossa equipe ele é importante no tratamento do nosso paciente. Eu chamei a Maciele, a Nutri Carol, a nossa psicóloga Yáscara, para nos ajudar a conduzir essa mesa. A gente já sabe a íntima relação entre o intestino e a saúde. A gente sabe que o intestino da gente ele é colonizado por milhões de bactérias que ajudam a digerir e absorver os alimentos, e estimulam o sistema imune e, junto com a camada epitelial intestinal, formam essa barreira protetora. Essa barreira ela funciona como uma proteção, tanto contra os micro-organismos, agentes de doença, quanto contra outras substâncias potencialmente causadoras de alergia e intolerâncias alimentares. Você tem falado muito sobre a síndrome do intestino permeável, leaky gut. E assim, o que que isso realmente o que que isso representa? Então, a gente falou ali da flora intestinal, que é composta por várias bactérias, por inúmeros micro-organismos, e a gente precisa que essa barreira esteja intacta. Mas ela pode ser alterada por alguns fatores, como alimentação, alguns medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, o estresse e mesmo os poluentes ambientais. Tais fatores, eles podem provocar, então, que comumente nós temos escutado a disbiose. O que que isso quer dizer? É um desequilíbrio capaz de desencadear a permeabilidade da barreira intestinal. E esse aumento dessa permeabilidade implica na ativação do sistema imunológico, que pode gerar algumas alergias, autoimunidade, intolerâncias alimentares, que resultarão numa série de patologias. Isso ocorre pois a junção dessas células fica prejudicada, o que permite a passagem de alérgenos, imunocomplexos ou micro-organismos para a corrente sanguínea. Então, nada mais é que isso. Nós temos aqui a barreira intestinal, medicações, infecções, estresse, toxinas e algumas partículas alimentares podem fazer com que haja essa permeabilidade na barreira da mucosa intestinal, e isso faz com que essas toxinas, enfim, elas entrem na corrente sanguínea, e isso pode gerar uma série de cadeias inflamatórias, doenças autoimunes, ou mesmo as intolerâncias faladas anteriormente. E o que que isso então repercute? Por que que nós falamos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Então, a desbiose é a permeabilidade desse intestino, ele faz com que algumas bactérias patogênicas gerem algumas toxinas que atravessam essa barreira e podem chegar ao cérebro. E com isso, há a progressão de vários distúrbios psiquiátricos, neurológicos, se fala até mesmo na precipitação de características como autismo, ansiedade, depressão, estresse, Alzheimer e até mesmo Parkinson. E aí, mediante isso que eu falei, eu queria chamar a nossa psicóloga Yáscara para ela discorrer um pouquinho sobre esse eixo importante, cérebro e intestino. Yáscara, como que você aborda um paciente com dor abdominal ou alteração do hábito intestinal por uma doença funcional ou mesmo uma doença orgânica? Bom dia a todos. Então, eu queria começar falando assim, sobre esse nosso segundo cérebro, né, que a gente chama no intestino, que é o nosso sistema nervoso entérico, que é chamado. Então, ele está diretamente ligado, ao sistema nervoso central.
Então, obviamente, naturalmente, essa conexão vai influenciar nas nossas emoções. Não tem como ser diferente. Então, vai influenciar nas emoções, na resposta ao estresse, em especial o estresse crônico, né, que vai alterar todo um funcionamento, gastrointestinal, causando desconforto emocional, desconforto social, porque muitas vezes os pacientes que ainda não estão em tratamento, né, estão aí em algum evento social ou numa roda de amigos, enfim, questões fora, né, externas aí da sua vivência familiar, que pode trazer, então, pode passar por alguma situação delicada, e que vai trazer aí uma gama, uma série de emoções, de reações, né, emocionais que vão trazer um desconforto para ele. Então, nesse eixo cérebro-intestino, o que que ele vai influenciar? Vai influenciar no humor, nas emoções e nos processos cognitivos. De que forma? Então, no humor, em especial no que tange essa produção aí da serotonina, né, que é um dos nossos neurotransmissores. Nas emoções, o que que a gente vai ver no consultório? Então, por vezes, o paciente nem sempre vem diretamente de um profissional nutri ou gastro, ele vai vir por outras questões, então, obrigatoriamente, o psicólogo vai ter que ter esse papel de investigar, não só emocionalmente. Então, a gente sempre precisa descartar alguma questão fisiológica, né? Em primeiro lugar, porque daí você vai encaminhar para o profissional enquanto ele mantém o tratamento psicoterapêutico. Então, nessa questão aí do acolhimento do psicólogo para com o paciente, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer essa escutativa, né? Deixar o paciente falar, acolher e encaminhar ele de uma forma com que ele aceite a sua condição, porque aceitando, aí sim ele vai buscar o tratamento. Se for por uma outra vertente, que ele já vem indicado por algum profissional, então, a gente vai manter, obviamente, esse acolhimento, mas fazer todo esse encorajamento para que ele mantenha o seu tratamento. Como já houve aí um desequilíbrio também emocional, muito provavelmente, a gente vai buscar, então, essa ressignificação dos fatos que aconteceram com ele e esse reequilíbrio emocional. Com relação aos processos cognitivos, o que que pode ser afetado, né? Questão de memória, de percepção, do próprio pensamento e da própria aprendizagem. Então, como cada paciente é um paciente, cada paciente vai ter uma história, vai estar enquadrado em alguma faixa etária, a gente pode pegar o exemplo da aprendizagem, né? Se é um paciente em idade escolar, por exemplo. Então, isso pode ser afetado para ele, né? Porque ele está justamente nesse processo. Então, como a gente fala, cada caso é um caso, né? Ainda sobre algumas causas emocionais, quando a gente fala assim da ansiedade, o que que pode trazer, o que que pode, entre aspas, né, colaborar para essa questão aí do gastrointestinal? Uma das questões são as alterações alimentares, né? Então, muitas pessoas, quando estão ansiosas, algumas passam a se alimentar em excesso, outras não conseguem se alimentar mais corretamente, então, isso vai ser um problema, né, que está associado. E na depressão, vai também estar associado a alguma questão alimentar, mais focada no apetite, porque geralmente uma pessoa que está no processo depressivo ou já na depressão, ele tem alterações no apetite. Quando a gente fala em pacientes infantis, né, não tem como não citá-los, por quê? O que que pode trazer essas alterações no hábito intestinal, enfim. Existe um transtorno chamado transtorno de ansiedade de separação, não é quando fala em separação de pais. Separação são mudanças bruscas na rotina da criança, mudanças, sim, na composição familiar, por vezes o divórcio, por vezes alguém que acaba morrendo, então vai ter mudança nessa composição familiar e transição escolar. Outra questão emocional muito envolvida quando a gente fala no paciente infantil é a possibilidade de ter acontecido um abuso sexual e também a gente precisa entender como que foi o desfraude dessa criança ou como que está sendo. Então, são questões muito amplas quando a gente fala dentro da psicologia, né? Então, precisa ser muito bem investigado.
o que que a gente vai oferecer ainda para o paciente? Então, esse ambiente acolhedor, parece muito básico a gente falar nisso, mas é que tem profissionais que, infelizmente, não trabalham dessa forma. Então, ambiente acolhedor, seguro e trazer essa atmosfera do vínculo, da confiança, é muito importante para que o paciente seja muito transparente ao longo do processo. O que mais que eu separei para falar para vocês? E a gente faz também, precisa ser feito, por isso a importância do trabalho multidisciplinar e de estar estudando sempre, né? A questão da psicoeducação. Guardadas as devidas proporções, a gente precisa entender, então, o que que esse paciente está passando, entender fisiologicamente para poder pontuar algumas questões com ele, até para convencê-lo a continuar o tratamento ou buscar o tratamento. Então, nesse caso, uma psicoeducação sobre a ligação eixo-cérebro, a ligação intestino-cérebro, por exemplo, né? Então, para a gente saber explicar, até para instigar uma curiosidade ou até mesmo um olhar, né, um autocuidado que esse paciente busque para então fazer o tratamento. Hoje em dia, no consultório, eu trabalho bastante com a terapia de esquemas. O que que é a terapia de esquemas? Pode ser chamado de crenças também, porque lá na nossa infância, início da adolescência, é que são estabelecidas essas crenças em nós, são enraizadas. Essas crenças são assim, como se fossem filtros, como eu vou interpretar o que acontece na minha vida. Então, por vezes, eu, a doutora Doriane, a Carol, a gente vai olhar para uma mesma situação e interpretar de uma maneira diferente, porque foram criações diferentes. Todos temos esses esquemas. Mas como eles são estabelecidos em momentos traumáticos, ruins da nossa vida, a gente vai ter uma visão distorcida do que está acontecendo. Então, qual é o papel da terapia de esquemas nesse sentido? É ensinar o paciente a identificar quais são os esquemas dele, as crenças, e ensiná-lo a identificar no dia a dia, buscando evidências para ter uma visão realista do que está acontecendo, né? Para então minimizar o sofrimento. Nesse caso da alteração do hábito intestinal, das doenças, enfim, existe um esquema, por exemplo, chamado vulnerabilidade a danos ou doenças. Então, em que a pessoa tem um olhar para quando acontece algo com a sua saúde, ela tem um olhar de que ela é muito frágil, de que não tem tratamento, nada vai funcionar para ela. Ela foca muito nos sintomas, foca na dor e não. E quando ela está envolta nessa crença, ela não consegue ter uma visão mais ampliada de que sim, há tratamento, que ela pode ter uma vida relativamente normal, uma vida social, um encorajamento. Então, a gente vai e ensiná-la a desmistificar todas essas crenças que ela tem dentro desse esquema, e então ela ter uma nova visão. E aí ela fica liberta para procurar tratamento e fazer tudo o que tem que ser feito. Então, como eu falei, cada caso é um caso, cada paciente é muito específico, mas sou suspeita para falar, mas esse apoio emocional é bem importante e muito profundo nesse momento, né, do tratamento, do diagnóstico do paciente. É excelente, né? A gente escuta isso e realmente o mundo ideal seria um mundo ideal onde os pacientes eles conseguissem realmente perceber que, que o tratamento paralelo com a psicoterapia ele faz com que que a gente saia, né, daquele ciclo vicioso, né, de dor, de sofrimento e a gente consiga dar um norte para o tratamento, né? O que muitos pacientes acabam não saindo desse ciclo vicioso, né? Sim. Uhum. E agora, queria fazer uma pergunta para Carol, nutricionista. E aí, Carol, o que é que você acha? O que é que você me diz? Como é que você explica para um paciente com dor abdominal, com alteração do hábito intestinal, seja por uma doença funcional ou orgânica, a importância dos alimentos nas inflamações intestinais? Por quê? Porque muitos pacientes eles já devem chegar no teu consultório dizendo que eles vão tirando tudo, né? Na realidade, alguns grupos, e aí acabam não melhorando, depois eles vão tirando outros grupos.
E eu acho que hoje em dia a gente está perdendo um pouquinho da ideia de que o alimento ele é a base de tudo e de que o alimento também é tratamento. E aí? Isso aí, é essa a perspectiva, né? E ouvindo, né, você fazer a introdução, a Yáscara também falar, né, a gente começa a relembrar cada um dos pacientinhos que chega no consultório com esse tipo de problema funcional e consegue delimitar um perfil, né? Em geral, são pessoas que já vêm sofrendo com desencadeados sintomas há algum tempo, né? As pessoas inicialmente não entendem que isso é realmente um problema, né? Então, iniciam-se tufamentos, uma quantidade excessiva de gases, distensão abdominal, dor abdominal, uma diarreia intercalando com constipação, né, uma sensação de evacuação incompleta que persiste muito tempo, e a pessoa sozinha começa a fazer exclusões, né? Porque, como você disse hoje, infelizmente, as pessoas tendem mais a pensar na nutrição como restrição do que como nutrição, né? Então, não estou me sentindo bem, então eu percebi que é o leite, então eu tiro o leite, daí tiro o trigo, aí tiro o feijão, aí tiro o repolho, aí tiro o doce, e as pessoas buscam resolver sozinhas, né? Todas essas questões. Nesse processo, o que que eu encontro na grande maioria dos pacientes? Uma grande sensação de serem desacreditados daquilo que estão sentindo, né? Porque, infelizmente, muitos deles vão passando também por profissionais que não têm tanto entendimento em relação ao assunto, né? Que não têm tanta empatia em relação ao que eles estão sentindo, e esses pacientes, até pelas conexões emocionais, né, que a Yáscara bem falou, que são vinculadas a esse tipo de situação funcional do intestino, começam a ouvir ou a ter a sensação de que o que eles sentem são só questões emocionais, né, que todos os sintomas físicos que eles estão sentindo são só questões emocionais, e isso se torna muito confuso. Porque esse paciente já está com uma dieta restrita, já começa a ter a sensação de que ele só está sentindo aquilo por ansiedade, e isso faz com que ele se sinta muito frustrado, porque acreditar que um fator emocional leva ao desencadear de tantos sintomas que estão tirando a qualidade de vida desse paciente é uma briga interna muito grande, né? Porque nós temos aqui, né, como a doutora Doriane colocou no começo, o entendimento da relação do nosso epitélio intestinal e a alteração dessas junções aí que levam a uma conexão com todo o nosso sistema. Nós temos essa visão. Agora, para um paciente que não tem essa visão, acreditar que uma pequena alteração na microbiota intestinal dele é capaz de alterar ele a níveis de ansiedade, a níveis de síndrome do pânico, a níveis de um processo inflamatório sistêmico, uma esteatose hepática e assim por diante, é muito complicado. Então, quando eles chegam no consultório, a primeira coisa que eu tento desmistificar é que eles entendam que nem sempre a culpa é de um alimento ou nem sempre a culpa é só do emocional, mas que todas essas coisas estão vinculadas, né? Que a questão emocional, que a ansiedade, que o estresse, esses pacientes têm um perfil muito bem delimitado de muitas vezes serem pacientes é, perfeccionistas, mais ansiosos, né? Um pouco controladores. A gente tem um perfil. E isso não é um problema, mas a forma que você vai lidar com tudo isso perante o tratamento, por isso a importância da multidisciplinaridade, é o que a gente vai conseguir trazer de resultado. Então, a primeira coisa que eu procuro fazer é tirar esse peso de cima do paciente, entender que a culpa não é dele, fazê-los entender que nem sempre a culpa é de um único alimento, mas sim de um intestino que não está sendo capaz de metabolizar e absorver aquele alimento, por uma disfunção. Só que para que o paciente acredite nessa disfunção, a gente tem que conseguir delimitar o diagnóstico, né? Então, a primeira coisa que eu faço, doutora Doriane, é descartar junto com vocês, porque muitas vezes, né, a gente está juntos e o diagnóstico vocês fazem esse apoio na condução, né? As intolerâncias alimentares, porque os sintomas são muito característicos para diversas doenças. Então, se o paciente tem intolerância à lactose, se ele tem doença celíaca, se ele tem síndrome do intestino irritável, se ele tem disbiose, nós vamos falar agora das disbioses que podem existir, se ele tem uma intolerância à frutose, os sintomas são muito característicos.
Então, grande parte deles vão estufar, vários deles vão ter alteração no hábito intestinal, vários deles vão ter dificuldade absortiva, né? Então, primeira coisa, o que que se tem? Porque as pessoas vão entrar na internet e vão pesquisar lá, desbiose, ou vão pesquisar intolerância, e eles chegam no consultório com diagnóstico, né? Então, ó, eu sei que eu tenho desbiose, eu sei porque eu estou estufando, eu sei porque eu cortei o alimento e melhorou, né? Então, nós temos que fazê-los entender. Então, muitas vezes, esse sintoma, ele é só característico de uma intolerância à lactose que não foi bem tratada, ou que não foi diagnosticada ainda, né? Onde esse paciente só cortou o leite, mas não fez uma modulação da microbiota, por exemplo. Ele não vai melhorar. Se ele só começou a tomar enzima, ele não vai melhorar. Muitas vezes ele só vai piorar, né? Se esse paciente tem um diagnóstico ainda não feito de uma doença celíaca, se esse paciente tem alguma hipersensibilidade alimentar gerada lá atrás de uma alteração de leaky gut que fez com que hoje ele tenha uma hipersensibilidade ao ovo, por exemplo. Então, a gente precisa direcionar qual é a sensibilidade, qual é a intolerância e se ela existe. Se ela não existe, aí sim, nós vamos começar a falar dos processos de desbiose, né? E fazer esse paciente entender que a desbiose, bem como você colocou lá no começo, ela é um desequilíbrio. Eu costumo falar para eles, vamos definir em termos técnicos, é uma bagunça de micro-organismos. E essa bagunça pode ser em relação à quantidade dos micro-organismos, onde a gente vai caracterizar um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, e é importante, nós temos visto muito isso na clínica, muitos diagnósticos de SIBO, que o supercrescimento bacteriano não se dá só pelo aumento de bactérias patogênicas. O supercrescimento bacteriano se dá pelo crescimento de micro-organismos num contexto geral. Então, nós temos muitas vezes pacientes que chegam no consultório tomando probiótico há 8 meses, sem parar, achando que estão fazendo uma grande coisa para a sua microbiota intestinal e estão com supercrescimento bacteriano por excesso de bactérias benéficas, né? Então, esse é a primeira coisa, um tipo de desbiose por alteração quantitativa. Nós temos um segundo tipo de desbiose, que é por alteração qualitativa. Então, esse paciente ele tem um desequilíbrio na variedade, na diversidade bacteriana naquele intestino. Então, ele tem mais bactérias patogênicas, que são fermentativas e inflamatórias, e menos bactérias de saúde intestinal. Isso a gente consegue avaliar descartando o supercrescimento bacteriano, fazendo o exame de hidrogênio expirado. A gente consegue fazer através de um coprológico funcional, que mostra para a gente alguns fatores também interessantes. A gente consegue fazer através de sequenciamento de genético de microbiota para direcionar esse tratamento. Existe também a questão da desbiose fúngica, que tem sido extremamente presente aí na nossa rotina, com um diagnóstico um pouco mais difícil em termos de exames, né? O coprológico a gente acaba usando bastante, né? Porque ali ele delimita pelo menos a presença de fungos, mas os sintomas característicos são muito relacionados a sintomas bem específicos, né? Candidíase, infecção urinária de repetição, manchas na pele, vontade excessiva de consumir doce, né? Manchas nas unhas, né? Dermatites. Então, são várias coisas que o paciente vai trazendo e que a gente vai conseguindo entender que tem essa questão da desbiose fúngica, que é associada também, quando a gente faz o tratamento da SIBO, no mesmo tempo do tratamento. Porque, por exemplo, se a gente tem um diagnóstico de SIBO, né, de supercrescimento bacteriano, o tratamento tem relação com antibiótico. Se esse paciente vai usar o antibiótico e a gente não faz um bom controle microbiano e não faz um controle da ação antifúngica, ele acaba desenvolvendo uma desbiose fúngica no fim do tratamento para SIBO, né? Então, tudo isso precisa ser diagnosticado, porque a gente não trata desbiose como uma coisa única. Então, não é só dar o probiótico, não é só cortar um alimento ou outro, o tratamento é direcionado, né? Em relação à suplementação, se a gente quer que esse paciente tenha uma adesão ao tratamento, a gente tem que trazer alívio do sintoma. Então, muitas vezes, a prescrição de uma enzima digestiva, a prescrição da manipulação de um antimicrobiano, a manipulação da glutamina, que vai fazer a junção da permeabilidade intestinal de novo, né? Eu brinco, ela é o alimento da célula que constrói aquela vilosidade, que constrói aquela estrutura. Então, a gente vai junto com vocês fazendo a abordagem desse paciente e tentando que ele entenda que não é um tratamento de um mês. Às vezes a gente consegue fazer a regulação de uma desbiose em 2 meses, e isso é maravilhoso, mas às vezes o paciente demora um ano para se reequilibrar de novo.
E ele tem altos e baixos, e nesse meio tempo ele tem um gatilho emocional, ele tem uma infecção de garganta que ele precisa usar um antibiótico e a gente volta a estaca zero, e ele tem alguma questão familiar que mudou a rotina dele, não permite que ele esteja fazendo a conduta prescrita. Então, é muito importante isso que a Yáscara falou do acolhimento, da gente trazer o paciente para a gente, da gente fazer ele entender o diagnóstico e daí, a partir disso, ele ter pertencimento daquela situação. E daí, a partir daí, a gente começar esse trabalho que é tão longo, né? Porque esse trabalho de modulação, ele é bastante longo. Mas o legal é saber que a resposta é positiva, né? O que eu costumo sempre falar quando eu recebo esses pacientes no consultório é que eu recebo com alegria porque eu sei que existe como melhorar aquilo que eles estão sentindo, mesmo que muitas vezes naquele momento eles cheguem desacreditados disso, né? Então, aqui, claro, na nossa mesa a gente não vai falar de detalhes, de conduta nem nada, mas eu acho que da parte da nutrição é mais isso, né, que a gente consiga trazer esse paciente, fazer com que ele entenda, e na nutrição, para finalizar ali a pergunta, né, qual seria a importância de fazer com que eles entendam como os alimentos inflamam, como os alimentos têm função ali. Mais uma vez, é a questão da explicação, né? Então, explicar para esses pacientes, ter um tempo, não é perder um tempo, é ganhar um tempo explicando quais são os alimentos que, nesse processo, vão ser inflamatórios, quais vão ser fermentativos, quais vão ser irritantes. Se esse paciente só tem uma síndrome do intestino irritável, que não necessariamente tem uma alteração com leaky gut, é só uma alteração de digestão de açúcar, quanto esse alimento vai ser importante no processo. E depois disso, mais importante do que retirar, é fazer os pacientes entenderem que eles podem voltar a comer. Porque isso não é para a vida inteira. Esses pacientes precisam normalizar a sua vida, dentro, claro, de um limite. Alguns podem mais, outros podem menos, mas eles precisam entender qual é o seu limite, até onde eles podem ir e que eles podem tentar, né? Voltar a acreditar que eles podem comer, que eles podem ir numa festa, que a alimentação pode ser um prazer. E eu não sei, mas eu acho que você também deve escutar muito pacientes assim, ah, mas eu comi isso a minha vida inteira. Por que que eu não posso comer agora? A gente muda, né? Os pacientes têm uma dificuldade extrema de entender isso, não só quando a gente fala dessas disfunções intestinais, mas como um todo, né? Eu uso e ouço isso de pessoas que estão com esteatose, de mulheres que entraram na menopausa, de pessoas que engordaram e querem emagrecer, a gente tende. É porque, assim, eu sempre falo isso quando eu converso com vocês aqui. A alimentação, ela é muito mais ampla do que simplesmente nutrir ou encher a barriga. O comer é social, o comer é emocional, o comer é afetivo, né? Ele envolve muitas coisas. Então, muitas vezes, a pessoa chega no consultório e fala assim: olha, eu estou aqui porque eu tenho uma desbiose, ou eu estou aqui porque eu quero emagrecer, ou sei lá, qual seja o motivo. E quando você passa a conduta dela, fala: mas não é essa comida que eu gosto de comer, né? Eu sempre comi de outro jeito. Aí, de uma forma muito delicada, mas não tão amorosa, eu preciso dizer, se o que você veio fazendo até agora não está dando certo, foi exatamente para isso que você veio aqui, né? Para eu poder mudar. Então, a gente precisa mudar, né? Nem sempre aquilo que você está acostumado é o que vai dar resultado, só que não está dando, né? Você está aqui. É, e, e essa forma, né, de abordar, por isso que a gente fala, tem o acolhimento, tem o tempo, tem o momento que aquela pessoa vai confiar na gente e resolver realmente mudar a rota, né? Então, isso é um trabalho, não é uma coisa que a gente consegue assim de uma hora para outra. E principalmente quando a gente fala de intestino, de microbiota, de hipersensibilidades, é, isso muda muito de uma hora para outra. Nós sabemos, né, que eu falei, a gente não vai aprofundar aqui, mas nós sabemos que ações que a gente toma na primeira infância da criança, em relação à introdução alimentar, amamentação, a várias coisas, ao uso de antibiótico, já gera um perfil de permeabilidade intestinal com memórias de hipersensibilidades alimentares geradas lá atrás por imunoglobulinas lá IgG, que fazem com que essa criança vai ter na vida adulta uma sensibilidade a algum alimento e ela não sabe por quê. Qual foi o gatilho para que aquilo acontecesse naquele momento? Uma permeabilidade atual, mas com uma memória de imunidade da infância. Então, isso não tem como a gente explicar para o paciente que por A mais B, naquele momento, ele não consegue mais comer ovo. Talvez isso tenha sido da culpa da tia-avó dele que fez isso quando ele tinha 1 ano e meio, né? Só que essas memórias ficam no nosso organismo. A predisposição, a leaky gut,
a má alimentação, o uso de antibiótico, a COVID, os processos inflamatórios, o estresse que o nosso organismo passa, um pós-cirúrgico, são gatilhos que vão trazer tudo que o nosso organismo tem de memória à tona, né? E isso a gente vai ter que lidar com os nossos pacientes, mesmo que eles não tenham tal entendimento, né? É, principalmente a mulher, eu falo para elas o seguinte, que cada fase da vida da gente é diferente, né? Então, a gente também tem que entender a parte hormonal, né? Então, cada etapa é uma etapa. Quando criança, os nossos hormônios são diferentes, quando, né, na idade jovem também, quando na idade adulta, quando na idade madura. Então, tudo isso, o nosso organismo, ele se comporta completamente diferente. E a nossa flora intestinal, ela muda também. Essa parte que você falou é super importante, de lá na infância, a gente tentar é, fazer com que a gente construa um ambiente saudável para as bactérias das crianças, né? Então, a gente tenta, né, fazer de algum jeito que essas crianças melhorem. E uma outra coisa na tua fala anterior que você falou, que é super importante, probiótico não é a cura para tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com prescrição, com tempo de prescrição, para essa questão dos probióticos, principalmente agora numa fase onde isso tem sido vendido como se fosse a cura de tudo, né? Então a gente tem que tomar tudo isso, mas com realmente cada um com a tua prescrição, com a tua necessidade, com o teu momento atual, e não ficar tomando isso indiscriminadamente, né? E assim, né, doutora, eu falo que eu tenho quase 17, 17, acho que é 17 ou 18, sei lá, anos de formada, acho que é 17. É, a gente passa, mesmo dentro da nossa profissão, e dentro do que a gente estuda, e dentro do que a gente vai se especializando por fases, né? Eu lembro que quando na faculdade eu tive a disciplina de educação nutricional, foi uma coisa que eu não dei tanta importância, no sentido de como se eu não fosse aplicar isso tanto na prática, né? Parece que era uma coisa que você ia usar com criança. E daí a gente vai para um mundo maior, a gente entra e vai estudar doença crítica, e a gente vai estudar nutrição interal e parenteral, e suplementação, e probiótico, e não sei o quê. E hoje, o que eu faço com 100% dos pacientes e dou mais importância é a educação nutricional. Entender a qualidade do alimento, para que que ele serve, o que que ele é capaz de fazer. Então, hoje, quando eu pego uma análise de sequenciamento genético que a gente faz aí na clínica, um probiome, e vejo que 99% dos pacientes está zerado numa bactéria que chama Akkermansia mucinifera, que é uma das principais bactérias de saúde intestinal formadora de ácidos graxos de cadeia curta, né, que vai formar bactérias de saúde intestinal. Eu lembro que a Akkermansia mucinifera está na chicória, um mato que ninguém dá valor. Então, você prescreve para o povo comer chicória. Eu tenho um paciente que come chicória todos os dias há um ano, fala, eu não consigo desgarrar mais daquele negócio, porque me faz tão bem aquilo lá, que eu não consigo parar de comer. Digere a carne que eu comi, eu morro de dar risada. Você manda manipular, que é uma mucinífera, claro que você manda manipular, você tem vários indutores para isso, também tem dentro de alguns probióticos, mas a questão é, eu citei o exemplo de uma bactéria, tem alimentos que fazem isso. A gente come o alimento, ele chega no intestino, ele fermenta, ele produz ácido graxo de cadeia curta, ele produz butirato e ele vira bactéria. Então, o que a gente come modula a nossa microbiota. O tanto que a gente se estressa modula a nossa microbiota. O tanto de água que a gente toma modula a nossa microbiota. A nossa fase da vida modula a nossa microbiota, sendo que ali a gente tem 80% das células da nossa imunidade e 60% dos nossos hormônios sendo produzidos ali. Então, são fatores do cotidiano. Então, a gente tem que incluir a questão da modulação da microbiota no cotidiano desse paciente, não é um tratamento que ele está fazendo. Ali ele tem que entender que certas ações que ele tomar, se ele levar para a vida, ele vai continuar se tratando, né? Então, eu acho que a nutrição, para mim, hoje, tem esse papel, né? E tudo que a gente faz, né, ao longo da nossa vida, a gente vai colher, né? Então,
Não é eu comi a minha vida inteira uma grande quantidade de gordura, seja qualquer tipo de alimentação. Aí chega num momento onde eu tô com esteatose, tá, mas eu nem como mais gordura, tá? E depois, né? E o antes, né? Como se apagasse tudo, né? Então eu acho que a gente tem que falar realmente mais sobre como as nossas escolhas precisam ser escolhas inteligentes, né? Para manter a nossa saúde no futuro, a saúde atual e principalmente a saúde no futuro, né? E agora quero chamar a nossa físio, Marci, Marciele, Oi. até tá errado aqui o nome dela, ela me chamou a atenção, é Marciele com I, tá? É, como que você Obrigada. aborda um paciente com evacuação incompleta, dor anorretal, seja por uma doença funcional ou orgânica? Eu queria que você falasse para a gente como que a físio ela é importante para diminuir esses gatilhos e também a gente interromper o ciclo de dor, porque muitos pacientes com doenças intestinais têm dores anorretais, elas têm aquela evacuação incompleta, ela acaba desenvolvendo uma dissinergia por conta da dor, por conta do gatilho mesmo. Então, eu quero, assim, que você me responda como que a físio, o papel da fisioterapeuta é importante na abordagem desses pacientes. Com certeza a fisioterapia tem muito a contribuir, né? E eu falo que o primeiro passo da abordagem é não só eu entender como que está essa dinâmica evacuatória e essa fisiologia mesmo, né, anorretal desse paciente, mas também fazer com que o paciente entenda, né? Porque muitos pacientes que chegam até a fisioterapia, obviamente eles desconhecem que existe isso, esse tratamento, né? Mas eles também desconhecem que a evacuação incompleta, a dor, né, é algo muito mecânico. Então, é algo correlacionado com o muscular. Eles desconhecem que a gente tem esse controle, muito controle sobre o ato evacuatório. Então, os pacientes acabam chegando pensando apenas na questão do intestino, né? Por exemplo, quando a gente pensa num paciente constipado, é aquele paciente que a vida inteira tomou laxante para ter o processo da formação fecal diferenciado, mas ele não tem esse conhecimento da própria dinâmica evacuatória. Então, acho que o primeiro passo da abordagem desse paciente é ensinar essa mecânica para ele, né? O que ele pode contribuir para sua boa função intestinal, né? A parte da terapia comportamental, o que ele pode fazer no seu dia a dia que vai melhorar o seu processo de evacuação e que vai contribuir para a fisioterapia, né? Sempre falo na primeira consulta que a gente tem que formar uma dupla, né? A fisioterapia e o paciente, porque senão nada do processo todo vai dar certo, né? Mas na fisioterapia em si, as principais coisas que a gente tem que abordar quando a gente pensa numa evacuação incompleta, né? Ou no paciente com dor, é realmente essa fisiologia no retal. Então, desde como está o RIRA, né? O reflexo inibitório retonal desse paciente, se está presente ou não, como que está a sensibilidade, né, e capacidade retal desse paciente. A gente tem que pensar, assim, na função, né, do esfíncter anal interno, do esfíncter anal externo, principalmente do cubo retal, pelo processo de conseguir esse relaxamento voluntário, né, para conseguir ter uma evacuação completa, mas também a gente tem que pensar na dinâmica abdômeno-pélvica, né? Então, se muitas vezes eu tenho uma musculatura profunda, sem ter uma adequada função, né, que ela não consiga sustentar realmente o reto e o ânus adequadamente, esse paciente vai chegar lá no vaso, ele vai fazer o esforço evacuatório, mas ele vai fazer com que o períneo todo dele, o assoalho pélvico inteiro dele desça, inclusive junto ao ânus. Então, ele não vai conseguir ter essa exoneração das fezes, né? Então, nessa questão, a gente tem que avaliar
como que está essa propulsão retal do paciente, né? E isso a gente tem que levar em consideração também toda a musculatura abdominal. Então, se a gente pensar, né, como se fosse o core, né? Então, os músculos transversos do abdômen, do reto abdominal. Se esse paciente, por exemplo, tem uma diástase reto abdominal bem significante, ele também não vai ter a função correta, né? A força correta para impulsionar esse bolo fecal na descida, né? Aí sim eu vou avaliar como que está realmente essa função da musculatura anorretal, né? Se eu tenho um paciente que tem uma musculatura com falha nessa dinâmica do relaxamento, né? O anismos, por exemplo, ou todos os tipos de sinergia, cada um deles a gente vai ter uma abordagem diferente. Então, alguns eu vou ter que trabalhar muito mais força e resistência, e outros pacientes eu vou ter que trabalhar muito mais realmente a mecânica do relaxamento. Mas sempre lembrando que a gente não pode trabalhar o assoalho pélvico, né? Ou não pode trabalhar as dissinergias evacuatórias pensando apenas no pubo retal. Então, a gente tem que pensar nesse assoalho pélvico como um todo e associar ele com toda a função de biomecânica pélvica e abdominal, né? Outra abordagem que é extremamente importante é como esse paciente, lógico, né? Com o que as meninas já falaram, né? Da parte da nutrição, da parte emocional, extremamente importante, mas também como esse paciente age no seu dia a dia perante os desejos evacuatórios, né? Então, se ele é um postergador, não só da evacuação, mas se é aquele paciente também que fica segurando o xixi o dia todo, né? Se é aquele paciente mais tenso, mais estressado, que tem as tensões aqui já de cervical, de mandíbula, por exemplo, ele é um paciente mais favorável a ter também hiperativações na tua musculatura perineal. Então, a prática de exercício físicos, de uma forma geral, né? Relaxamentos e alongamentos também, de uma forma geral, vão contribuir para essa musculatura perineal também. Dentro dessa parte da terapia comportamental, além do não postergar o desejo evacuatório, né, manter uma boa frequência urinária, a gente também tem que priorizar a dinâmica evacuatória através da postura evacuatória, por exemplo. Então, orientar esses pacientes, né, como é a forma correta de sentar no vaso. E isso não é um mito, né? Não é só aquelas notícias chamativas da internet. Realmente, o banquinho, né, para evacuação, então apoiar os pés onde o joelho fique mais alto que o quadril, né, onde a gente sentado no vaso sanitário imite a postura de cócoras, a gente tem a mudança do ângulo anorretal. Então, favorecendo essa força propulsora e o relaxamento do pubo retal e do esfíncter anal externo. Então, essas orientações também devem ser passadas para o paciente, né, como abordagem principal. E como a fisioterapia pode ajudar, então, né, nesses pacientes com trigger points, né, ou os pontos gatilhos, ou os pacientes com dor, como você comentou, né, Dori? Então, primeiro a gente tem que entender o que é um ponto gatilho, né, o que é um trigger point. Ele não é especificamente uma musculatura toda hiperativa, né? Não é uma hipertonia de repouso, por exemplo. Isso também pode acontecer e que gera quadros de dor nesses pacientes. Mas os trigger points, os pontos gatilhos, eles são nódulos hipersensíveis, né, e palpáveis, que estão nas fibras musculares e até mesmo na fáscia. Normalmente eles acontecem por microtraumas, por esforços, né, esforços repetitivos às vezes também, por sobrecarga muscular, por processos inflamatórios ou até mesmo pós-cirúrgicos, por isquemia, né? Então, alteração nessa vascularização, que vão gerar, então, esses pequenos nódulozinhos e pontos de tensão. Então, muitas vezes, quando a gente palpa o cubo retal desses pacientes, a gente até encontra uma grande hipotonia de repouso, mas muitos pontos hipersensíveis, muitos pontos de dor. E lógico que quando as fezes chegam ali no reto, às vezes até os gases, eles comentam que às vezes ao chegar os gases, eles já têm dor e retração dessa musculatura. Então, quando chega o conteúdo fecal, esse paciente já tem essa sensação de dor e muitas vezes ele inibe o processo evacuatório, porque durante o alongamento daí dessa fibra muscular, por exemplo, do pubo retal com esses pontos de tensão, esse alongamento vai gerar
o estiramento desse trigger point que vai gerar mais dor. Então, vai gerando realmente esse ciclo vicioso, né? De dor, espasmo, contratura e mais dor. Então, se a gente pensar como a gente vai abordar esse paciente, o primeiro passo é a gente gerar uma analgesia. Então, para que ele sinta realmente que começou a reduzir a dor e que ele consegue ter esse mecanismo de relaxamento maior. Então, nesses casos, a gente pode começar com eletroanalgesia, né, periférica, então externa, ou se o paciente consegue uma eletroanalgesia interna, então com uma sonda anal. A fotobiomodulação tem nos ajudado muito, então, por melhorar essa microcirculação local, né, principalmente usando o laser infravermelho, então a gente consegue ter uma ação mais profunda nessa musculatura, e na mesma sessão, por exemplo, a gente aplica os pontos de infravermelho e eu já consigo entrar e manipular esse ponto de tensão, né? Então, realizar as manobras de alongamento, as manobras miofasciais, que muitas vezes são manual, mas também instrumentadas, né? Então, a gente tem alguns equipamentos muito parecidos com aqueles equipamentos mesmo de liberação miofascial, por exemplo, quando você está com um torcicolo. Então, a gente consegue fazer isso em toda a musculatura anal desse paciente. A partir do momento em que a gente reduz esse quadro de dor, né, não necessariamente que ela acessou, mas que já reduziu, a gente consegue trabalhar muito mais, então, essa dinâmica evacuatória. Então, trabalhar, seja através do biofeedback ou da cinesioterapia, esse alongamento dessa musculatura e essa melhora da força propulsora para que essa dinâmica aconteça corretamente. Então, para que eu tenha força aqui em cima para mandar, né, o bolo fecal para baixo e o relaxamento aqui de pubo retal e esfíncter anal externo para esvaziar, né? E daí aí a gente vai usar muito também, por exemplo, a técnica do ballonê retal, né? Que ela corrobora muito lá com os dados, né, de achados da manometria no retal, e que a gente consegue ir reproduzindo eles nas nossas sessões de fisioterapia até chegar em valores de normalidade. Então, a evacuação incompleta, ela é muito treinada, né? Um treino mais satisfatório é usando o balonê retal, que às vezes, então, a gente vai insuflar nesse balão simplesmente ar, mas muitas vezes a gente vai insuflar no balão água, né? Para que ele gere um peso maior e uma melhora nessa sensibilidade, para que o paciente sinta o desejo realmente evacuatório. Então, normalmente a gente insufla 60 ml de água e durante 1 minuto a gente vai treinando, né, esse processo, essa dinâmica evacuatória do paciente. Então, é onde a gente orienta esse paciente como realizar a força abdominal correta, né, porque muitas vezes a gente já estabilizou essa melhora da força abdominal, né, do core, que eu falei anteriormente, mas esse paciente não sabe direcionar essa força corretamente. Então, se ele realiza uma hipercontração da musculatura abdominal, ele vai aumentar ainda mais a pressão da musculatura retal. Então, nesse momento do balão, é muito importante a gente trabalhar essas duas dinâmicas. Então, muitas vezes a gente traz o paciente para a posição sentada, né, numa cadeira de banho, por exemplo, e treina isso, né? Coloca pontos de eletromiografia na região abdominal para que a gente possa acompanhar como está essa dinâmica abdominal dele e junto com pontos de eletromiografia externo na região do períneo, com o balão insuflado dentro do reto, a gente realmente treina essa dinâmica evacuatória, né? Mas depois que a gente já melhorou esse processo de dor. E lógico que para isso tudo ter um resultado, como a gente está falando de músculo, a gente precisa dessa participação do paciente, né? Então, que ele mantenha as orientações dadas para casa, né? Dos exercícios perineais, além de todas as orientações da nutricionista, por exemplo, né? Com a ingesta hídrica e a questão alimentar, mas também mantenha esse cuidado para manter os ganhos. É isso. Excelente toda a tua explicação. Quer dizer que a gente desaprende a evacuar ao longo dos anos, não é isso? E aí a Exatamente. físio, ela vem para nos ensinar a, a, aliás, nos reensinar ou nos reeducar a fazer a força correta, né? Eu acho que eu quero ver se alguém tem. É a hora da gente abrir a palavra para quem eventualmente queira
fazer algum comentário, enriquecer a nossa mesa, que eu acho que a gente fala um pouquinho demais, né? Mas eu acho que alguns minutinhos a gente consegue abrir caso alguém queira nos brindar. Bom dia a todos. É, Parabenizar pelo mini seminário, né? Quase um mini seminário aí com grandes especialistas de cada área, grandes no sentido de que estudam e que sabem bastante mesmo. E ajudam a todos nós a entender esse mecanismo complexo. Não, eu só queria colaborar para aqueles que vão ter bebês, né? Eu posso ser um pouco polêmico para algumas áreas aí. Mas lembrar que até o Alexio Fasano, que é o estudioso italiano que foi para Harvard, e ele estuda a microbiota, estuda a doença celíaca, estuda essa integração, né, de os cuidados no início da vida, né, que são o uso de antibióticos nos 1.000 primeiros dias, evitar, né, da criança, amamentação e o parto não cesárea, né? E essas são são os três elementos importantes assim para quem vai ter bebê, né? Que pense nisso, porque aí vem as consequências que uma parte das consequências vem é, desse cuidado inicial, né? Que a gente deve ter. Só lembrando para colaborar aí com vocês. Obrigada, chefe. Mais algum comentário? Não, eu dou por encerrada. Muito obrigada, foi fantástico. Parabéns, meninas.